pessoal, bem-vindos para mais um episódio do Pode Sentar, o podcast original da Mies. Senta gostosinho que lá vem histórias. Voltamos aí depois de um período, né, que a gente ficou de férias. Na verdade, eu fiquei de férias. E voltamos agora em setembro, logo no mês do sexo, que é um mês muito importante. Não só para macetada, mas também de informação. Por isso que nesse mês a gente vai trazer aí temas que vem falando de sexo, mas voltado para o prazer, voltado para o conhecimento, voltado para a prevenção. E o tema de hoje é mais ou menos isso. Eu tenho certeza que vocês já ouviram em todos os lugares falar sobre adultização. Não ouviu? Tava na TV, tava nas redes sociais e a Mies também vem falando um pouquinho desse tema que é tão importante quando a gente fala em questão de prevenção das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, né? Então já vai se inscrevendo aqui no canal. Se você tá escutando esse podcast no Spotify, já vai seguindo também, porque ele tá bem legal, principalmente porque temos uma convidada muito, muito especial aqui, que é a Lu Cabral, gente. Uma salva de palmas pra Lu. Muito bom ter você aqui, quanto tempo! Tudo bom, Bru? Prazerzão, pessoal. Sim. Vamos falar de coisa boa, né? A gente vai falar de coisas que são importantes, mas de uma forma leve, Exatamente. levando informação aí pro pessoal. Se apresenta já pra quem ainda não conhece. Bora lá. Eu sou a Lu Cabral, sou sexóloga, especialista também em adolescência, educadora física, e a gente teve um tema muito polêmico, que foi maravilhoso, que a gente fala de prazer, de proteção, de prevenção, e foi um alerta bacana social para justamente a gente conquistar dignidade sexual para viver toda a potência que a gente merece. A gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Minhas redes, Lu Cabral Sexóloga, e bora lá, vamos desconstruir. Bora, Lu, bora! Saiu esse tema aí que ficou bem hypado, né, na questão da adultização. Eu assisti o vídeo do Felca até assim que ele lançou. No dia que ele lançou, eu fui treinar. Tô lá na bicicleta ouvindo uma hora do Felca. E eu achei muito, muito importante esse tema, Lu. Para o pessoal que talvez, né, não tenha entendido, o que seria a adultização que a gente tá falando tanto? Bora lá. Na verdade, a adultização é todo o processo que a gente coloca uma criança e um adolescente numa situação que ele não tem condição cognitiva, não tem idade própria para isso. Então, vamos lá. Quando a gente coloca um adolescente para cuidar do irmão menor, é uma adultização. Quando eu coloco uma criança ou adolescente para trabalhar, é adultização. Quando eu dou responsabilidades, tarefas, tiro da escola, tudo que é voltado para o mundo do adulto e que eu transfiro essa responsabilidade ou coloco crianças e adolescentes nessas situações de adulto, é adultização. Certo. Agora, o que a gente aconteceu esse boom nas redes sociais é que uma das formas de adultização que as redes estão usando é a erotização infantil. Sim. Então, a erotização é uma das formas de adultização. Mas quando eu tiro a criança de uma escola, quando eu não deixo ela brincar, quando eu coloco ela, por exemplo, em tarefas diárias. Então, eu saio da escola, vou para inglês, saio do inglês. Eu não tenho tempo de ser criança, de ser adolescente, de brincar, de ter criatividade, de aprontar. Sim. É um processo de adultização que vai impactar no desenvolvimento saudável do ser humano. Então, a adultização, ela se manifesta no dia a dia. No dia a dia, né? Então, famílias que são muito rígidas, onde não se tem espaço da leveza de ser criança do adolescente, isso é um processo de adultização. É como se a gente estivesse extirpando um pedaço, uma fase da vida. Sim. E por que é tão perigoso, gente? A gente hoje em dia tem vários meios de sobreviver mais, né? Então, a medicina avançou, a gente consegue viver mais. A gente consegue viver mais o tempo nosso da adultice. Mas a infância Passa rápido. passa rápido, ela só tem até 12 anos. E hoje ainda salvo dizer que a Organização Mundial da Saúde, Pediatria, a adolescência já começa por volta de 11, 12 anos. Então a infância vai no máximo até 12 e a gente já sabe que muitas crianças aí com 11 anos, 10 já tem menarca e semenarca, que é a menstruação. Sim. Ou a poluição noturna, então que já entra num processo de adolescente. Então a infância é tão pequena pra gente querer adultizar as crianças. Quando eu coloco maquiagem, quando eu coloco roupas, né, que são miniaturas de roupas, por exemplo, dos adultos, é um processo de adultização. E é algo que o pessoal faz muito, né? Muito. Porque acha bonito, acha fofo. E aí, o que veio as redes sociais? Quando eu coloco crianças e exponho crianças nas redes sociais, infelizmente, eu não tô... Primeiro assim, colocando elas pra trabalhar, vamos gravar esse vídeo fofo. Eu tô colocando uma criança pra trabalhar. Porque daí ela começa a monetizar, o que é ilegal.
né? Sim. E por outra contrapartida, que é esse grande boom, infelizmente qualquer imagem de criança ou adolescente, ela vende muito na web, porque a gente tem ali a questão da pedofilia, dos criminosos, Sim. né, que pegam essas imagens e vão adulterar ou vão colocar em sites em qualquer país. Então aquela dancinha inocente que você postou porque você achou bonitinho, ela pode cair em mãos e vai cair em mãos muito desastrosas. E aí isso pode ter um impacto muito negativo também lá na frente, na fase de adolescente, né? Então a gente já tem um fenômeno, Bru, de alguns países de adolescentes criminalizando, processando os próprios pais, por ter expostos demais a vida daquele bebê. Vixe, Virgínia tá ferrada, você só Mas é bem por aí. Na verdade, assim, a criança ou adolescente não tem ainda muita voz, né? O início da adolescência. Você imagina se de repente você tem um filho lá na frente extremamente tímido, que jamais gostaria de ter uma foto dele de bumbum pra cima com talquinho, porque você postou um dia, achou lindo. Então, assim, isso é uma coisa pequena, mas pode transformar em algo muito grande no emocional de um ser que está em construção. Mas aí, Lu, como que fica, então, o limite? Por exemplo, antigamente, as mães, né, tinha aqueles books de foto, tudo bem que não ia pra rede social, mas já tinha esse costume de tirar foto e tudo mais. Hoje a gente tem a rede social, que é onde a mãe posta e tudo. Mas, então, aonde que fica o limite do que é saudável postar do meu filho? Talvez momento especial, ele andando, ou a primeira festa, enfim. E partir para adultização, ou até esse cuidado, né, dentro das redes sociais com os pedófilos. Aonde que fica o limite, então, de uma mãe? O que ela pode fazer? Isso numa mãe saudável. Uma mãe saudável. Bom, na verdade, a discussão, esse é um assunto polêmico, porque assim, teoricamente, colocar fotos de criança na web, hoje a gente já sabe que é um tiro no pé. E aqui eu até me coloco, eu posto algumas coisas dos meus filhos, mas porque eu atuo, eu uso a minha rede para ser um alerta, para ser um facilitador familiar, como dialogar. Então eu mostro alguma coisa, mostro como é importante colocar uma aula disso, uma aula daquilo na rotina da criança, sempre com a finalidade educativa, né? Eu até gostaria de fazer uns vídeos assim, mas meu filho é tímido, então o meu adolescente não gosta de participar, porque eu queria fazer uma dinâmica de como falar sobre sexo, sobre isso, mas não é a pegada dele, porque é óbvio que eu perguntei e ele não gosta de mostrar. Eu uso com esse mecanismo, mas ainda assim corro riscos. Por exemplo, após eu aprender tanto sobre erotização, eu tenho uma filha que faz ginástica. As fotos que são mais compartilhadas por pedófilos são de crianças em situação de ginástica e balé. Então, o espacate, exatamente, a roupa, exatamente. Então, você pega aquela foto do espacate, a criança aberta, isso tudo tem uma conotação pras mentes doentias muito forte, então vende muito. Então, mães aí e pais ou cuidadores de crianças que fazem atividade onde estão com colã, essas fotos são muito vistas em sites pornográficos e rede de pedofilia por aí. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, qual seria o limite? Por que essa necessidade tamanha? Então, a gente tem que, a discussão, acho que ela vai um pouco antes, né? Por que essa necessidade tamanha de não viver e aproveitar aquele momento maravilhoso em família, para quem de fato faz sentido, e eu ter que expor? Como é que é a minha rede social? Eu sou uma mãe, ela é aberta? Por exemplo, a minha é aberta porque eu uso para trabalho. Sim. A sua acho que também... A minha é aberta. É aberta, porque a gente... Isso, porque é uma ferramenta, né? Eu falo assim, mas muitos momentos eu também às vezes fujo e falo, gente, eu tô sumida por aqui porque eu tava vivendo. Porque eu posto o que eu acho que tem sentido para eu impactar, para eu motivar a pessoa, para eu ser uma fonte de informação. Para isso que eu uso as redes. Eu não acho adequado eu ficar postando, até mesmo como educadora física, o que eu como, o que eu treino, não é o meu objetivo. E aí você vê algumas pessoas que têm a rede aberta, postando coisas muito íntimas da sua família, a troco de quê? Então, isso a gente precisa refletir. Porque a gente tem externado tanto nossas emoções ou as nossas experiências e não guardado para quem de fato importa. É uma reflexão mais profunda. Agora, juridicamente, hoje em dia, o limite é você não expor partes íntimas, você não expor situações que podem ser vexatórias. Então, às vezes a criança caiu, escorregou e a gente vai, né? Você tem vários memes ou várias... e isso pra criança pode não parecer nada agora que ela é inocente. Na adolescência, isso gera um impacto. Imagina essas crianças que a gente sabe que são
já são virais, que todo mundo conhece, que tem não sei quantos milhões de visualizações, quando ela tiver 14, 15 anos, né? Numa situação que para ela vai ser vexatória na adolescência, ela tá construindo a identidade dela. Então, isso já existe processos jurídicos que podem vir em cima desses pais. Porque ele tá expondo e ele não tem direito sobre aonde vai cair. A gente não sabe quem acessa aquilo. A gente não sabe nem das nossas fotos, né? Às vezes eu fico pensando aqui, os conteúdos que eu faço na minha ex, eu sou uma pessoa que tem minha rede social aberta. Por falar de sexualidade, por ter a minha sexualidade sempre muito bem definida, posto foto de lingerie, posto foto de biquíni, e às vezes eu me pego pensando, falando assim, meu Deus, será que se um dia eu abrir o Xvideo vai ter um vídeo meu? Uma foto minha lá em algum site estrangeiro falando assim, como garota de programa, né, porque o pessoal pega. Sim. Às vezes eu imagino de uma criança, porque como você falou, você realmente não sabe pra onde tá indo. Olha, nós já pegamos, né, eu tenho um amigo também que a gente trabalha junto em escola e ele é especialista em crimes digitais. A gente já pegou várias vezes vídeos inocentes de crianças, inclusive do Brasil, exposto na Índia, em vários países, em sites de pedofilia, né? Então, fotos é algo que pode ser muito penoso, muito danifica demais a construção da mente. Já é difícil a mente humana. Quiçá você tá em desenvolvimento e ter que lidar com uma foto sua exposta hoje com a inteligência artificial. Muitas vezes eles tiram, a criança tá de maiô, tá com uma roupa, tira aquela maiô. Sim. Então a gente precisa de fato tomar muito cuidado com essa exposição gratuita. Então o que eu costumo dizer? Se não é algo que você trabalha, se não é algo que vai ajudar a construir um saber interessante para quem quer que esteja te seguindo, para que expor? Por que não revelar esta fotinho, guardar este vídeo para quem de fato importa, quem é da família, quem é da convivência dessa criança? Entendo. Eu entendo, mas eu acho que é um pouquinho complicado, porque eu acho que a gente também às vezes acaba se limitando de compartilhar coisas. Eu acho que coisas boas, né? Porque assim, a gente tá dentro das redes sociais, onde as pessoas querem postar tudo belo. Eu até critico isso. Eu acho que a gente tem que sim usar a rede social pra, como você falou, ser referência, compartilhar coisas que realmente têm a necessidade, e dentro disso entra também de mostrar a realidade. Não tô falando, gente, vocês vão pegar, tirar foto da sua criança de fralda e colocar. Mas eu falo de te mostrar a realidade, até de trazer temas, por exemplo, depressão. A gente tá em Setembro Amarelo. Dentro da rede social onde tudo é bonito. Pô, é interessante ter alguém falando sobre saúde, falando, olha, saí da ansiedade, tive depressão, e hoje, assim, pra também ser referência de superação. Sim. Né? Nessa questão da adultização, às vezes eu perguntei até onde é o limite, porque eu conversei, eu quero ser mãe. E às vezes eu quero talvez compartilhar uma vitória do meu filho, talvez, uma foto que eu tirei com ele. Então, aí, ó, a dica que a gente pode dar, como é uma coisa restrita à sua família, é ter um perfil fechado. Isso já vai minimizar essas fotos vazarem. Sim. Pode, obviamente, que dentro do seu perfil privado, você pode, como a gente sabe, infelizmente, que os abusadores são pessoas da nossa convivência, grande maioria, convivência da família, dentro do seu perfil fechado, você pode ter pessoas ali que gostam daquelas imagens e vão usar aquelas imagens, mas ainda assim, ficaria um pouquinho mais restrito. É uma questão muito dúbia, né? É isso mesmo, a gente usa, e a gente tá aprendendo, eu costumo falar assim, a gente já errou muito. Nós que somos dessa era digital, a gente vai aprendendo, a gente também não sabia os malefícios que as curtidas poderiam dar nas mentes humanas, né? Então hoje você tem os jovens numa ansiedade profunda, numa depressão, né? Sim. Mas a gente não fazia ideia, né? Só que a gente pode a todo momento mudar o percurso. Eu dei um celular pro meu filho aos 9 anos, 8, porque ele estava em processo de alfabetização com a pandemia. E a minha filha fala, por que eu tenho 9 e não tenho? Porque eu não sabia, você não precisa de rede, ele não tem rede social. Mas eu falei assim, porque a mamãe errou ou precisou. Foi um tempo que eu usava, né? Eu sou sexóloga, tem bastante conteúdo inapropriado para vocês no meu celular, ele tinha que aprender, o meu computador também, foi uma opção em tempos pandêmicos, mas agora a gente entende que não tem porquê. A necessidade desse momento de ter um celular. Hoje você vê, gente, a Austrália proibiu totalmente o uso de rede social a partir de 16 anos, é lei. Você não pode, antes dos 16 anos, oferecer nenhuma rede social, porque você pode, inclusive, ser indiciado como pai, se você... até isso. Eu também acho. Eu acho triste que pais precisem de leis para saber o que é bom. Proibiram o celular nas escolas. Ai, que bom, né? Meus filhos nunca levaram o celular pra escola. Proibiu, mas eu também, na minha época já era proibido. Entendeu? Então, assim, é triste a gente ver essa falta de pulso no que diz sentido assim, o que é bom pra esse filho, né? Como você falou, queria até bem. Pra que uma criança ou um adolescente que vai pra escola, que você sabe que você deixou lá 7 da manhã e vai pegar precisa ter um contato com você? Não precisa. Tem secretaria, todas as escolas estaduais, municipais, particulares. Sim. Qualquer problema vão entrar em contato com a gente. Tem uma ficha com o telefone dos pais. Então, quem autorizou, quem liberou foram os pais.
Eu fico triste, às vezes, de ter que ter uma lei para garantir a sanidade mental do teu filho. É que eu acho que também com o avanço da rede social, a gente ficou muito acelerado, né? Eu até vi um vídeo no Facebook que a gente tava falando da diferença dos desenhos de antigamente, Cultura, Pequeno Urso e tudo mais, e dos desenhos de hoje. E aí os desenhos de antigamente, cor leve, aquele desenho que não tinha tanto traço, as histórias que tinham algum sentido, né? Eu assistia Pequeno Urso, eu tava até reassistindo esses dias, então tinha uma história dos amigos, o fortalecimento da família. Hoje os desenhos já tem aquela cor vibrante, os desenhos são muito rápidos, a criança ela já fica naquela eletricidade, os filmes, e aí os pais pegaram muito essa coisa de, sou corrida, então dá o celular ali que a criança fica calma, que a criança fica tranquila. E que na verdade você tá atrapalhando totalmente esse processo cerebral, porque essa dopamina rápida, sim, né, essa coisa de, essa intensidade, os vídeos que são esses vídeos de 30, 1 minuto, mas extremamente exóticos, que a gente fala, até você fica meio perturbado assistindo aquilo. Aquilo é uma forma de recompensa rápida de dopamina, só que quanto mais você vicia assim o seu cérebro nessa recompensa rápida, o que vai acontecer ao longo dos anos? Uma grande dificuldade de concentração e foco. Então, a gente vai ter uma geração, se a gente não controla, isso é educação também, educação em sexualidade, educação digital. Então, eu falo muito para os meus filhos, por que você vai assistir só tanto tempo? Eu explico. Porque isso é uma dopamina rápida, que é um hormônio, daqui a pouco eu não sei o que você vai querer ser no futuro, se você precisar de atenção e foco, como todo mundo precisa sentar, estudar, você vai ter um cérebro que não vai conseguir fazer isso, que vai ser muito difícil. Então eu preciso agora sim controlar o tempo que você usa isso, porque é maravilhoso, é gostoso, mas é prejudicial para um cérebro que está em construção, em perfeita e grande atividade cerebral. Sim, sim. Né? Então, a gente sofre com isso? A gente já sofre, mas sofro muito. Isso, mas ainda assim você vê que a gente já tem um cérebro que já tá mais formado. Eu tenho dor de cabeça assistindo filmes no cinema com esse monte de cores. A gente precisa educar nossos filhos, explicar os porquês também. Eu acho que explicar porquê é uma coisa bacana. Essa geração, a gente tem uma falácia de achar que eles não entendem nada, que eles sabem tudo, mas dê argumentos. Busque informação de realidade, entende. Busca, não entende. Por exemplo, a gente tá aqui, é um podcast extremamente educativo, né? A gente vai falar de uma sexualidade saudável, a gente precisa proteger essa geração, né? Quem serão nossos clientes do futuro, né? Quem estarão aqui consumindo produtos bacanas para viver a potência da sexualidade? Quem teve uma base legal, e a gente já sabe o quanto essa base antigamente foi desconstruída por abusos, por violência, e agora a gente tem esse novo fenômeno, que é essa exposição excessiva nas redes digitais. A gente pode controlar isso? Claro que pode. Por exemplo, eu trabalho muito com adolescente. Eles gostam de postar as dancinhas. Aí a adolescente gosta de mostrar o corpo. Gente, basta a gente lembrar, não é só esse adolescente. Nossa. Todo tempo foi assim. Eu era uma adolescente magra, colocava 2 calças pra parecer que eu tinha mais bumbum e tal. Cheiro, o meu era só shortinho, micro e a blusa de frio, que minha mãe falava assim, não sei de onde tampa frio, que a minha blusa tinha as mangas, mas ficava até aqui. Então, o que a gente tem que falar pra essa galera? Fala, gente, a gente sabe dessa necessidade, dessa coisa de agora eu tô me descobrindo, eu quero mostrar meu corpo, a minha sexualidade aflorando, os hormônios sexuais aparecendo. É natural do adolescer isso. Agora, você vira pra elas e conversa, fala, gente, quando for postar a dança do TikTok, não dá pra postar com esses shortinhos curtos. Por quê? Porque não vai ser só o gatinho legal que vai ver. Infelizmente, é isso que você vai jogando. Você fala assim, olha, aí você mostra, pode cair numa rede de pedofilia assim, assim, assado. Já pensou se no futuro você quer ser uma juíza? Aí tem um vídeo seu dando uma quicada com shortinho de costas, com a polpa do bumbum. Você não vai gostar. Então, pra te prevenir, te precaver de uma situação constrangedora no futuro, é melhor você, então, usa uma... Vai postar o videozinho com as amigas? Desce a blusa, põe os shortinhos mais largo. Não precisa ser bem na hora que você vai focar no glúteo. Eduque. Porque é a mesma coisa que a gente fala de nudes. Eles vão colocar nudes? Vão. É outra geração, gente. Eles gostam de mandar. Não vai mandar nudes. Então, assim, eu trabalho para minimizar riscos. Eu não sou aquela que vai fingir, não, proíbe. Não funciona a proibição com o adolescente. Quanto mais a gente proíbe, mais afronta, mais eles querem. Agora, a gente pode minimizar riscos. Então, galerinha, vamos postar nudes? Não põe marca de nascença, não põe foto do rosto, manda partes do corpo que não dá pra identificar que é você. Não coloca uniforme da escola mostrando onde você já estuda, porque os criminosos eles não têm pressa, bro. Então, o que o Felca traz muito no vídeo, que é sobre esses crimes, esses aliciamentos, né, no mundo digital, nos jogos online, além da exposição daquele reality show absurdo, é mostrar pra eles que os criminosos não têm pressa. Eles ficam meses se passando por crianças, adolescentes. Você acha que é um amigo teu, porque tá jogando já 4, 5 meses. Você esqueceu
que teu pai e tua mãe aquela vez falou que os criminosos ficam nas redes. E aí você manda uma foto, pô, eu tô me sentindo mal com o meu corpo, você manda uma foto da sua barriga. Ele, né, o criminoso se passando por um adolescente. Você fala, você é gordinho também? Não sei, vou te mandar. E você manda da sua barriga, tipo, normal. Começa com uma conversa besta. Conversa besta. E aí eles começam a ameaçar. Eu já sei onde você estuda, você joga de madrugada escondido do teu pai. Então os adolescentes têm que saber que dá pra descobrir de onde vem, não é pra cair em chantagem. Sim. Né? Isso é muito importante. Não mostre essas marcas, nunca exponha seu corpo, esse tipo de coisa, porque pode ser usado contra. É esse tipo de educação protetiva que a gente tem que ter. Ô Lu, e aí, indo pra questão da erotização, né? Como na erotização, como que você vê isso hoje em dia, dentro dos canais, das redes sociais, assim, essa exposição das crianças que é alta? E como você está falando, é alta pela família, é alta pela própria criança, até... A gente tem muita dificuldade ainda de olhar o que é errado, né? Com olhar... Eu tenho certeza, um olhar crítico, sim, assim. eu tenho certeza que muitas pessoas olharam aquele vídeo do Felco e falaram assim, mano, mas é só uma dança. Então, aí olha só, quando a gente pula etapas essenciais para o desenvolvimento saudável cerebral, cognitivo, emocional de um ser humano, isso vai ser extremamente prejudicial lá na frente. Pular etapa é um negócio absurdo. Então imagina que crianças de 8, 9 anos que não tinham que ter preocupação alguma com o estético, preocupação alguma se eu tô dançando bonito ou feio. Então, olha como é diferente. Meninas seguem exemplo, filhos seguem exemplo. Sim, sim. Eu sou uma pessoa que eu sou vaidosa, eu treino, eu uso bastante maquiagem, a gente vem gravar, né? Minha filha, esse é o exemplo de mãe que ela tem, né? Eu também sou contra, por que é natural a criança brincar de lavar louça e não é natural brincar de se maquiar? A gente está reproduzindo o padrão de que a mulher é dona de casa só. Então, se a partir do momento que toda criança não ganha panelinha, menina, Sim, tal, não sei o quê, isso é natural. Agora, se você dá uma maquiagem, você está adultizando, eu também tenho noção. Falei, não, peraí. Quando uma criança pega uma maquiagem e se pinta de qualquer jeito, é uma coisa. É diferente eu ir lá e falar assim, não, mas peraí, você tá pintando torto. Você tá pintando errado. E corrigir. Uma brincadeira, uma brincadeira. Percebe até a diferença de você usar? Então, eu nunca corrigi minha filha. Quando ela vai lá, pega uma maquiagem que... E, gente, também vamos usar as maquiagens infantis, porque tem muito produto, né, químico que a gente sabe que acelera, às vezes, pode acelerar da maquiagem. Sim. Inclusive a menarca, a menstruação, antes do tempo. Então, quando você dá produtos infantis e deixa a criança brincar do jeito que ela quer, ela tá brincando. Quando você quer mostrar pra ela e ensinar como que é a make... é um processo de adultização, né? Entendi. Então, assim, crianças que ficar assistindo vídeo, é isso que a gente tem que entender. Pra que uma criança precisa assistir vídeo de como fazer uma maquiagem aos 7 anos? E saber fazer um olho perfeito como uma maquiadora? Pô, então, não é um conteúdo, é isso que a gente fala. Como que você libera uma internet com acesso a tudo e acha também natural tantos vídeos que não fazem o menor sentido pra infância? Ou pra adolescência? Sim. Percebe a diferença, às vezes, da gente usar essa ferramenta de uma forma lúdica ou não? A dança, você vai lá, você vê as crianças dançando com top, uma roupa, um cabelo, maquiadas mesmo, né? O meu conceito mudou muito. Por exemplo, desfiles infantis. Desfile de Miss infantil, gente. Você coloca a criança... Programa. Ai, que vai dar maior sucesso das crianças lá maquiadas, desfilando, correndo. Olha, se nós adultas, que já temos ali o córtex frontal ali, tomada de decisão, já conquistamos um pouquinho de autoestima, às vezes a gente se compara, se sente mal em detrimento de outra mulher. Imagina crianças de 6, 7 anos sendo expostas ali pra comparar beleza. Cara, isso é adultização e erotização? É. O que mudou, talvez, de lá desses desfiles é que a gente não tinha tanto registro. Só que o mundo é outro. Hoje tudo fica gravado e registrado num clique, numa foto. Então o nosso comportamento... Tá tudo bem se a gente fez isso lá atrás e não achava que era tão ruim. Não sabíamos. Tínhamos educação sexual? Não tínhamos. Não tem hoje. Não é? Hoje é difícil. Tínhamos empresas que vendem produtos sensuais eróticos produzindo conteúdo de diversos... Não tinha. Então, assim, gente, sociedade hoje em dia a gente avançou, tá tudo maravilhoso, mas a gente tem hoje conteúdos e mais bagagem para atuar de maneira mais assertiva na vida das crianças e adolescentes. E a gente vê um desserviço, às vezes, né? Essa liberdade tranquila. A gente não joga uma criança na Praça da Sé, no metrô. Você não joga teu filho adolescente 11 horas na Sé pra pegar metrô sozinho. E tu deixa ele dentro do quarto achando normal, sozinho numa internet, com milhares e milhões de pessoas ruins, querendo mal, querendo ganhar dinheiro. Criança adolescente não tem dinheiro. Qual é a moeda de troca? É o corpo, que vende muito. Então, assim, onde tem criança adolescente disponível, o criminoso tá lá pra tentar uma fotinho, porque isso rende
bilhões, né? A indústria da pornografia esdrúxula, ela vende muito mais do que esse conteúdo nosso maravilhoso que a gente está produzindo aqui. Quantos conteúdos já não produzimos? Eita, verdade. Né? Então, assim, a gente precisa saber que, de fato, a gente mexe com um peixe muito grande quando fala de pornografia e que isso mobiliza muito dinheiro no mundo todo. E aí a gente vai ajudar e vai contribuir ainda expondo nossos filhos, não educando para o digital. Então, vou dar um celular disponível com internet? Preciso falar do digital. Preciso falar dos perigos. Não consigo falar de adultização, erotização, automutilação, pornografia, suicídio. Se eu não consigo falar desses temas com o meu adolescente ou com a minha criança, então você não dá internet. Porque esses temas estão disponíveis, inclusive, em assuntos infantis. Você vê, às vezes, uma Peppa Pig do nada com uma faquinha lá querendo matar o irmãozinho lá. Dos vídeos do pessoal falando assim, oxe, a Peppa Pig aqui ensinando como fazer tal coisa. Você percebe? Exato. Não, dentro, a gente fala muito da plataforma Roblox na matéria que saiu no Repórter por causa onde foi mesmo? Na Record. A gente falou muito do Roblox, porque dentro do Roblox, olha só, olha que loucura, gente, processo de adultização dentro de um jogo infantil. Tem bonequinhos simulando um conteúdo sexual, simula que eles estão lá. E aí você ganha a moeda, Rodux, acho que é o nome, a moeda virtual, você ganha simulando esse ato sexual dentro do jogo. Nesse Roblox você fala? O Roblox é uma plataforma onde várias pessoas que fazem jogos podem disponibilizar esses jogos dentro do Roblox. Quem foi esse que estavam falando que tava vendo até programa dentro do vídeo? Eu achei isso uma coisa. Eu acho que era um pai que tá falando numa reportagem que ele pegou a filha fazendo um programa, só que dentro do jogo. Virtual, porque nesse jogo, as crianças meio que tinham um código na qual perguntava, você faz programa? E aí ela faz e ela ganhava essa moeda dentro do jogo que era pra comprar as coisinhas do jogo. Eu falei, gente, como assim? É disso que nós estamos falando, olha que loucura. Eu sabia disso já uns 2 anos atrás, porque eu tive numa roda com adolescentes, eles me contaram isso. Foram adolescentes mais carentes, que na verdade, e eles têm mais tempo livre, eles têm celulares, e eles não estão, infelizmente, na aula de teatro, na aula de violão, na academia, na natação, né? Então o pai e a mãe estão para trabalhar e eles ficam muito expostos. Então essa galera já tem uma situação de vida desfavorável e ainda são mais suscetíveis a esses crimes. E eles, há 2 anos atrás, já me contaram sobre essa simulação. Inclusive, uma das meninas estava sofrendo um cyberbullying dentro do jogo que veio para a vida real, porque ela já tinha, teoricamente, o bonequinho dela simulado um ato sexual com 2, 3 bonequinhos, e aí ela tava mal falada na vida real. Também ela saiu com não sei quem dentro do jogo, gente. Gente, que loucura. Olha que loucura. É uma loucura, mas é uma loucura que tá acontecendo embaixo do nosso nariz. Né? Então, assim, não consigo falar sobre isso com meu filho, então não disponibiliza plataformas. Porque não tem esse controle. E aí, qual que é a discussão grande aqui do governo? Por que os algoritmos que entregam tanta coisa não conseguem bloquear ou não fazer monetizar esse tipo de coisa? Porque, por exemplo, o tal... Porque dá dinheiro pra eles, simples, gente. Sim. Mas é essa briga que a gente tem que ir atrás. Porque, de fato, quando você pega um cara que tava... o tal do Ítalo lá, que tava colocando nas mídias... Gente, com menores de idade, aquilo lá, dormindo junto, tudo aquilo que a gente viu, aquele horror que a gente viu, aquela exposição, com milhões de seguidores e sendo monetizado, nós temos que culpabilizar também a plataforma. Né? Porque assim, como é que você está fazendo isso com a sociedade, com a humanidade e está fazendo isso ganhar dinheiro? Né? Isso eu acho que é um fato importante e decisivo. Então a gente já tem muitos países. Por outro lado, a gente já tem uma organização, já trago assim, a Meta, já tem um colega meu, até a gente pode fazer um podcast com ele, com o André, que ele é incrível, especialista em crimes digitais. Ontem mesmo ele soltou um Reels falando que a Meta já tá trabalhando pra melhorar esse tipo de coisa, porque pra ela também não é benéfico, tá, né, com essa falar de toda. Mas assim, independente de todo o controle parental, porque a gente fala muito de controle parental, né, coloca os aplicativos, limita o tempo de uso, isso é o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente oferece internet pros nossos filhos. Porém, sempre vai ter alguém querendo burlar. A mente deles, dos novos, é muito mais potente que a nossa do digital. E os criminosos também. São pessoas muito sábias no mundo digital, né? Hackers, é um monte de gente que sabe mexer com isso. Então, nada também substitui o diálogo. Não adianta eu achar que eu coloquei todos os aplicativos do mundo para minimizar o risco dos meus filhos e eu não falar sempre. E sempre, não é uma vez, né, gente? Porque ninguém aprende ouvindo apenas uma vez. Então, a gente precisa trazer essas discussões. Também. Manda bala. Eu ia falar assim, Lu, então, no caso,
Pelo menos pelo que eu vejo. Eu acho que o problema, ele vai até mais a fundo, que é a questão da conscientização familiar também. Porque, como você falou, muito acontece porque os pais postam. Mas se a gente parar pra pensar, a gente tem coisas que a gente naturaliza, como, por exemplo, uma criança de 2 anos dançando Minha Xereca é de mel, eu já aceitei, já tá babando. Então, assim, a gente acaba normalizando coisas que pode também auxiliar nessa adultização. Muito. Porque você vê uma criança dançando e você dá risada e fala, isso, filha, bate na bunda! E a criança, ela já tem uma noção que é bonita, ela gosta de receber atenção também. Então, se eu tô dançando essa música e bato na bunda... Isso é legal. Isso é legal? Isso. Agora você tocou num ponto. Tem gente que fala assim, nossa, essa geração é muito mimimi, né? Porque a gente dançou na boquinha da garrafa e tamo aqui bem. Primeiro assim, tamo aqui bem aqui ponto, né? As terapias... É uma palavra muito forte, velho. Então assim, não sabemos o quanto isso foi impactante para nosso desenvolvimento. Sim. Porém, também diferente da nossa época, lá da boquinha da garrafa, que a gente também não conseguia registrar tanto e pulverizar isso, tomar uma proporção assim mundial e de milhões de visualizações. Então hoje o cuidado é outro. Não importa o que foi feito lá atrás. Hoje a gente tem internet e o alcance é gigantesco, a gente não sabe onde isso vai parar. Essa é uma coisa. Agora, é exatamente isso que você falou. A gente normaliza letras, eu costumo falar assim, o funk é algo muito forte, né, pra essa geração. Não importa a classe social, eles adoram a batida e tal. Eu não vou proibir meu filho de usar funk. Mas como é que eu posso usar essa ferramenta e essa música que às vezes faz uma apologia tão degradante da mulher, ou até do crime, que faz apologia ao crime, né, que mostra que a vida é só consumismo, a champanhe cara, o Porsche. Como é que eu uso essa letra aqui agora? Colocar balinha nela e pegar ela doidinha, colocar balinha na bebida e pegar ela doidinha. Percebe? Olha lá, você pode pegar, como as pessoas têm dificuldade de educar em sexualidade, em corporidade, em proteção, ou seja, educar adolescente, pega a música. Pega a letra da música e fala, filho, vem cá, você gosta dessa música? Vamos cá, vamos ouvir, olha aqui, ó. Mamãe tá aqui, ó, escreveu pra você. Tenha trabalho pra educar teu filho. Puta, você acha que isso aqui retrata a mesma realidade? Você acha que toda menina só... Ou você acha que ser traficante é a melhor coisa? Você sabe o que é um traficante? Sabe como que é a vida na comunidade? Você sabe quais são as opções que esse jovem tem? Porque pra eles, às vezes, o mundo é outro. E vamos fazer parte dessa mudança? Vamos colocar esse jovem, esse adolescente em processo, em ações sociais? Vamos mostrar como que a realidade ali dura? Vamos mostrar que nem toda mulher só pensa em dinheiro, em joia, que beber, ó os impactos da bebida, ó a droga, uma balinha na bala. Você sabe como que é um cérebro de adolescente que começa a consumir álcool com droga ainda, o efeito que isso pode dar? Vamos usar essa letra. Então não quer dizer que eu vou proibir, eu vou pegar aquilo que faz sentido pro adolescente e vou educar. Vou falar, você pode até cantar. Eu acho muito pejorativa essa letra. Tem letras legais. Pega a Claudinha Bochecha, pega o filme deles que estão aí disponíveis e que é uma letra mais gostosa, que fala de amor, que fala de amizade. Mostra um funk de 20 anos atrás. Né? Então... é raridade isso, gente. A pessoa vai crescer ouvindo... Nossa, é outra coisa. Mas você sabe que a gente já assistiu umas 3 vezes esse filme do Claudinho Bochecha, meu filho adorou. Nossa, mãe, era bem legal. Então assim, também... Demanda um trabalho? Demanda. Só que isso é educar. Isso é ter filho e cuidar da sanidade mental e preparar ele para ser potente e ser feliz. Né? A gente tá aqui numa empresa que vende saúde, que fala tão bem de saúde íntima e a gente sabe o impacto disso na vida de um adulto que quer ser feliz, que quer viver bem. A gente já falou isso várias vezes. Como é que esse adulto chega para viver essa potência? Quando ele consegue construir essa sexualidade com dignidade sexual. Longe da erotização, longe dos abusos, dos crimes, porque crianças que são expostas a essa erotização ou a essa adultização, elas estão mais propensas também a sofrerem abusos, a estar em relações abusivas. Sim. Porque isso vai minando etapas do desenvolvimento saudável, cognitivo, e elas chegam de repente numa fase que elas acham natural, exatamente essa exposição, ou o corpo dela ser consumido, começa ali em casa achando que é pequeno, e isso vai até a adultice de uma criança. Então a gente, de fato, precisa parar pra pensar. Por que uma criança tem que dançar rebolando? Ela visualiza, ela aprende com exemplo. Então quando a gente tá dançando com uma criança, você não pode dançar leve? Né, assim, que música a criança? Dança solto, né? Dançar é muito bom com os filhos, é um exercício maravilhoso. A dança livre tem que ser a dança que já sensualiza. E eu tô falando isso porque a gente sabe que a gente expõe lá artistas, Anitta, tal. Então, a gente... Aquela Pior que é. Então, assim, até que ponto eu tô olhando aquilo e não vendo o quanto isso pode ser prejudicial pro desenvolvimento do meu filho? Sim. Né? Você tem um monte de danças, Mundo Beat, você tem um monte de shows pra levar e você vê os pais levando criança de 4 anos no show da Anitta. Amo
adoro as músicas dela e honro tudo que ela fez com a música e com a história dela. Mas eu preciso levar uma criança de 5 anos no show dela, onde tem toda a dança dela é voltada pra sexualização, pro estímulo sexual, pra excitação. Não é pra uma criança de 8, 9 anos. Né? Então, a gente precisa se apropriar dessas informações e conhecimentos. Sim. E te trago mais, Lu. Eu, por exemplo, eu cresci e nasci na Zona Leste aqui de Guaianazes, de São Paulo, né? Que é o bairro de Guaianazes. Então, moro lá até hoje, aliás. E lá, é diferente a vida lá de quem mora no Morumbi, até de quem mora na Vila Prudente, né? E aí, eu nessa questão da adultização, eu fiquei pensando assim, pô, legal, bacana. Se a gente parar pra analisar uma criança que mora na Zona Sul, com uma criança na Zona Leste, os cuidados são os mesmos, mas as realidades são diferentes. Né? Uma mãe que mora hoje na Vila Prudente, mora na Zona Sul e tudo mais, talvez ela tenha uma vida mais estruturada na qual ela consiga acompanhar. Uma mãe que mora na Zona Leste, não tem. Não tem. Eu mesmo fui uma criança que eu fui adultizada desde muito cedo. Eu, com 13 anos, eu ficava em casa cuidando da minha irmã, sozinha. Eu, com 13 anos, trabalhava. Entendeu? Então, se eu não tomar um certo cuidado, e dentro de lá, acontece isso ainda. Pô, tem dentro lá ainda crianças que ficam cuidando de outras crianças porque a mãe precisa sair, porque a mãe trabalha. Então, como a gente vai abordar de uma forma tão segura isso dentro de realidades tão diferentes? Esse eu acho que é um desafio humano, um desafio social. E isso, na verdade, também é uma coisa que mobiliza muito a mim, né? Você sabe o quanto eu gosto de estar ali na comunidade, porque eu fico extremamente comovida, porque realmente, de fato, quando eu tô lá com esses jovens que não têm as mesmas perspectivas, essa semana eu tive num colégio particular. É outra coisa. Olha, aí eles ali falando de sexualidade, por quê? Porque o sexo faz parte desses adolescentes, mas é uma das características do adolescer. Eles fazem esportes, eles estão num colégio maravilhoso, pá. Você chega ali para aqueles jovens que só têm o celular e que só têm as experiências sexuais para liberar essa fonte dopaminérgica tão abundante da adolescência, eles não têm outros recursos. E como é que a gente faz para mudar isso? Muito trabalho e ação. Muito trabalho e ação. Eu compro essa briga porque eu acho que o mínimo que eu posso fazer é estar nesses ambientes mostrando para eles outras formas de viver. Então, mostrando oficina, mostrando como, por exemplo, agora a gente vai fazer um trabalho de como usar o celular para, de repente, monetizar e trazer um dinheiro, e não só ficar vendo coisas. Então, a gente tem que ajudar eles nessa construção. Oferecer curso, por exemplo, de videomaker, né? A gente oferecer oficinas para eles aprenderem a tirar foto, por exemplo, de bijuterias, e a gente vai oferecer oficina. Então, assim, tem como a gente melhorar a vida dessas pessoas? Tem. A gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa de conscientização, porque, de fato, eles não têm muito recursos, e aí acaba que aquela é a realidade que eles vivem. Sim. Eu vou até mais, a gente fala tanto de ter relações sexuais na frente dos filhos, o quanto isso é prejudicial, né, gente? Como é que faz? Se mais que a metade da população brasileira vive em 1, 2 cômodos, não vai ter casamento? As pessoas não vão ter relações sexuais? E digo até mais, Lu. E como é que faz quando os próprios pais, às vezes, não têm esse conhecimento, não têm essa forma de falar? Voltando pra minha realidade, eu falo isso porque dentro lá da onde eu moro, Rua de Lazer, então as crianças no domingo ficam lá todo mundo junto, correndo, gritando. E rola, às vezes, assim, fulaninho deu beijinho no fulaninho. Pô, são crianças, elas estão se conhecendo. Lógico que nenhum pai já vai ficar assustado, mas vamos chegar, vamos conversar. Não, os próprios pais estão um xingando o outro porque seu filho é um safado, porque não sei o que, não quero... E eu fico, gente, vamos dialogar. Isso. E eu nem sou mãe. Mas como você tá tão assim, enraizada nesse ambiente, você sabe o quanto esse diálogo ia ser extremamente bacana. Sim. De olha, também você fala, criança não beija na boca, criança não namora, né? A gente vai construindo isso. Ao mesmo tempo que 11, 12 anos hoje, eles já falam de crush, nossa, né? Eles já namoram, não é um namoro voltado com uma conotação sexual, mas já é... 13 anos virou pra mim e falou assim, nossa, madrinha, eu também sinto vontade de transar. Falei, de onde você tirou isso, menino? Não, eu sinto muita vontade. 12 anos, Lu. Aí fala até pra mim, às vezes que eu falo tudo isso, eu fico, tá, e agora? Então, mas aí vamos lá, ó. Se ele for 12 anos, que a maturação dele, a puberdade dele tá alta, igual a menina que menstruou aos 12 anos, os hormônios sexuais dele estão aflorados. Então, isso eu também falo, inclusive, em rodas, porque assim, a menina que menstruou aos 14 é diferente da menina que menstruou aos 11. A que menstruou aos 11 vai passar alguns meses e ela passa do lado do menino ou de uma menina e vai sentir coisas diferentes. Ai, gente, tá explicado. É biológico. Menstruei aos 11. Tá explicado, tá tudo certo.
Mas é exatamente isso, a gente precisa entender. A sexualidade, ela é biopsicossocial, mas ela tem questões biológicas. Então, a partir do momento que eu sou coleguinha, uma menina de 11 e a outra de 11, uma menstruou, outra não, uma extremamente infantil, a outra não é. Aí os pais falam, nossa, essa menina também tão atirada. Desconhece completamente sobre as questões biológicas da sexualidade. E precisa o quê? Precisa entender, conhecer. Tem conhecimento bacana disponível na web. Essa que menstruou, os hormônios sexuais apareceram. Ela não é mais oferecida, ela não é dada, ela não tá perdida. É natural, é dela. É um fenômeno natural. Se ela não pôde fazer, de repente, talvez, um bloqueio, porque os pais tem criança que menstruou com 9 anos. Engravida com 9 anos, gente. Tem condição emocional psicológica? Não tem, mas se ela sofreu um abuso, se ela for ter uma relação com um menino que já teve a poluição noturna, que pode ser o caso do seu sobrinho aos 12 anos, eu costumo dizer que se ele tem 12 e ele expressou isso, ou ele não sabe o que ele tá falando, ou de fato, ele já teve a poluição noturna, que é aquela ejaculação involuntária à noite, que já sai os espermas. Nossa, Lu, eu não sabia disso da menstruação. Sim. É uma informação nova pra mim. A menstruação e a poluição noturna no menino significa que os hormônios sexuais agora afloraram. Sim. Por isso que existe hoje em dia um desespero e um conhecimento para evitar que exponham crianças, por exemplo, ao excesso de soja, a produtos, por exemplo, de beleza, esmalte. Isso tudo pode soltar alumínio, soltar uma série de coisas que podem antecipar essa menarca. E aí você, antecipando, os hormônios sexuais vão aparecer, hormônios sexuais aparecendo, o meu pensamento e o meu corpo começam a ter reações diferentes. Então eu tenho 11 anos e eu tenho desejo sexual. Assim como a menina que tem 14, que menstruou só com 14, ela parece mais infantil. Nossa, aquela menininha é tão mais infantilizada. Não, ela de fato, ela ainda tá na infância, ela ainda não desenvolveu os caracteres sexuais, né? Porque a puberdade pode começar com o pelo e tal, mas é só menstruação e essa poluição noturna que vai trazer esses caracteres mais sexuais. Nossa, gente, ó, vivendo e aprendendo. E aí você vê como às vezes a gente tem uma falácia tão pejorativa e danosa para uma recém-adolescente aí que menstruou, achando que ela é mais assim ou mais assado, porque falta um conhecimento básico, né, em saúde íntima. E isso é um desserviço. E a gente pode ali, às vezes, julgar sem imaginar que nem ela tá se entendendo, né, de por que ela tá sentindo diferença. E como auxiliar nisso, Lu? A gente até trazendo pra essa questão da adultização. Pô, porque se os hormônios sexuais estão ali na ativa, é normal, como você falou, a menina talvez já querer se arrumar mais, colocar ali uma roupa que talvez é mais justa ou mais curta. Como você falou, porque é dela, né? Eu lembro, eu menstruei com 11 anos, como eu falei. Mas eu lembro que eu, com 13 anos, 12, 13 anos, eu já tinha essa, como a gente falou, essa preocupação de tá bem, de mostrar o corpo. Mas porque eu gosto, era porque eu gostava e tudo mais. E aí, como os pais podem então estar auxiliando e falar assim, olha, vamos lá, até onde é o seu limite pra você não ir pra uma erotização? Ou de uma forma que respeita também ali o momento que ela tá vivendo. Perfeito, eu acho que é diálogo e consciência. Filha, eu já entendo. Primeiro assim, tem que falar abertamente sobre a menstruação aí com esse adolescente. E aí já entendo que agora os seus desejos, suas vontades são outras. É que infelizmente ninguém tá fazendo muito isso com os adolescentes. Mas eu preciso te alertar, filha, que não dá pra todo lugar, por exemplo, você usar um shortinhos curto assim. Por quê, filha? Porque infelizmente tem adultos, tem pessoas que vão ter um olhar diferente pra você e você ainda não consegue se defender ou se proteger sozinha desses olhares, dessas falas. Você tá preparada pra você andar na rua de repente e alguém fazer alguma chamada? Como você vai se sentir? Porque por mais que o seu corpo já esteja desenvolvido, você já tem seio, já tem um bumbum, ainda somente demora um tempo para você ter condições de discernir entre uma paquera, de um adulto, de um velho, sei lá, e de um menino da sua idade. Então, eu acho que a gente vai construindo ambiente. Só quando você tiver com crianças, com adolescentes da sua idade, e você quer colocar uns shorts mais assim, mais assado, eu posso até permitir, mas pra dançar, pra se expor na rede, você vai explicar os porquês, igual a gente já falou. Sim. Pra você na casa de uma amiga dormir, você não vai colocar um baby doll, um shorts tão curto, porque eu não sei quem são esses pais. Sim. Porque eu preciso te proteger e vai explicar sobre abuso, sobre toque, como que você tem que dormir, como você tem que se comportar. Porque a gente não sabe como que tá na casa da outra pessoa. Então a gente vai protegendo e educando. Tem que falar sobre abuso, tem que falar sobre essas questões, tem que falar sobre essa exposição, tem que, por exemplo, meninas andarem em grupo. Muito, elas gostam de expor quando for a shopping e tal, nunca ir no banheiro sozinhas, sempre estar em 3, 4, nunca dar informação para adulto. Eu sempre falo meus filhos, olha, vocês estão sozinhos, já libera alguma coisinha. Ai, mãe, a gente vai até ali da escola e vai voltar a pé, que é perto. Poxa, eu preciso ir dando essa liberdade, né? Como é que a gente faz? Olha, adulto não pede explicação para criança. Um carro encostou, você já sai correndo. Regras de proteção, grita, sai correndo, vai num lugar. Porque nenhum adulto vai querer pedir uma explicação de endereço para uma criança, para um adolescente.
Então a gente tem que explicar e ensinar nossos filhos. Tá na rua, parou um carro, já sai correndo. Não vai ouvir, não vai aceitar nada, não é conhecido e você não pode ajudar esse adulto. Nossa, isso é muito importante. Às vezes eu fico ouvindo, né, você falando, até outras profissionais falando, e vem me dando muito insights, assim. Porque eu ligo muito o meu trabalho com a minha, às vezes, com a minha vida pessoal, porque, como você falou, a nós antes não tinha tanto conhecimento que a gente tem hoje, né? E aí você vai ver, pô, eu com 13 anos me envolvia com o cara de 36. Com 14 anos eu me envolvia com o cara de 35. Hoje ele é na preso. Não, mas na época pra todo mundo era normal. Desde as minhas amigas da mesma idade até minhas amigas, porque eu sempre andei com pessoas também mais velhas que eu, de 18, era muito normal. Pô, o cara passava de 30 e poucos anos e querer ficar dando seninho numa menina, que na época eu tinha 14, hoje eu tenho noção, né? Na época eu tinha 14 anos, mas eu me achava muito legal também. Então, mas você vê isso, você falou agora um ponto crucial. Como a gente sabe que o abuso, a exploração sexual, todas essas coisas é muito forte no nosso país, em vários países, mas aqui no Brasil é muito forte, é muito cultural isso, Bru, é muito cultural. Por quê? Sim. A gente tem ideia de que o pedófilo, de que o criminoso é aquela... O abusador, ele tá perto de nós. E a gente tem uma cultura de consumo do corpo infantil muito forte no nosso país. Como é que a gente vai desconstruir isso? Muita informação. A gente sabe já, tem pessoas psicólogas que trabalham com abusadores e que eles não faziam ideia do mal que pode ocasionar, por exemplo, quando eles estavam manipulando uma criança. Não fazia ideia, achava isso natural. Assim como as Ilhas dos Marajós, as crianças crescem naquele ambiente achando aquilo é a vida deles. Eles não conseguem ter noção que aquilo é extremamente nocivo, que aquilo é criminoso, que aquilo vai acabar com uma possibilidade de ter uma mente boa, de ter um futuro legal, vai trazer vários traumas. As pessoas não fazem ideia disso, porque estamos num país que ao longo dos anos achou isso natural. Como é que nós vamos mudar isso, Bru? É informação, cara. As pessoas têm que entender o quanto isso vai trazer de trauma, de dor, de sofrimento na mente de uma pessoa para mudar esse estigma, porque a gente ainda tem homens muito mais velhos se atraindo por meninas. Se vê um caso agora de um pai que salvou uma menina de 12 anos de um possível ataque, porque ele foi deixar o filho na escola. E aí ele percebeu que a menina tava com um cara, achou estranho, aí chegou... Eu vi esse vídeo ontem, né? Aí chegou na menina, a menina começou a chorar, ele conseguiu pegar ali a menina e o cara falando que era namorado, mas não sabia o nome da... E a menina indo pra escola, o cara abordou ela na rua, ela indo pra escola. Ó, você vê, a gente tá... Ele disse, até, desculpa, só pra finalizar, ele disse na delegacia que ele olhou pra ela olhou pra ele e ele sentiu que rolou clima. Olha isso, gente. É assim, é de dar um nó na garganta, mas a gente vê ainda muito homem de 50, 60 anos que se sente atraído por... E nem era velho, Lu, eu acho que ele tinha uns 20 e poucos anos. Mas é crime, então, gente... crime, sim. Vale a gente lembrar só, antes dos 14 anos, é estupro de vulnerável. Ponto. Sim. Se o menino tiver 17 e a menina 13, ele responde. Se tiver 14, é óbvio que ele não vai ser preso, mas ele pode ser indiciado e pode ir pra uma FEBEM, pra alguma casa assim, ou ter que fazer alguma coisa. Se tiver 14, ainda dá margem pro juiz. Mas antes dos 14, é sempre estupro de vulnerável. Então, é ilegal, é estupro, é crime. Não se pode casar. Sim, mas pra você ver que as pessoas mais novas também não têm isso, né? Porque um cara de 20 e poucos anos olhar pra uma menina de 12 e falar... Teve um clima, que clima, a menina não vai pra escola. Então, e aí a gente vê também como é importante a gente trazer essa educação em sexualidade, né? E explicar pras meninas. Porque pode ser que essa menina de 14 seja vulnerável, seja triste, a abordagem dele tenha sido... Talvez, não, nesse caso a gente sabe que não era legal, mas vamos falar numa situação como aconteceu com você lá atrás. Pode ter sido doce, nem sempre o abuso é leve. Nem sempre o abuso é aquela coisa que a gente imagina de dor, de sofrimento, né? De ser rude, ser agressivo. Não, o contrário, às vezes pode ser prazeroso. Sim. Mas lá na frente você vê que aquilo foi danoso para uma mente que não tinha condição de arcar com aquilo naquele momento. Sim. Então, para as jovens adolescentes que começam a despertar já essa sexualidade, a gente tem que falar sobre isso. Olha, eu sei que você agora tá descobrindo sua sexualidade, os hormônios aí apareceram, seu corpo já é um corpo que pode gerar uma nova vida, mas emocionalmente, você tem condições de arcar com isso? Porque tem algumas responsabilidades quando a gente quer viver a nossa sexualidade. Vamos lá, quais são elas, filha? Olha, se você não se proteger, não usar um preservativo, tem IST. A IST pode causar isso e isso. Olha, também tem uma gravidez não planejada. Você imagina você aparecer aqui grávida e mostra a gravidez na adolescência, mostra o quanto impacta, quanto custa um filho. Tem que mostrar isso, cara. E aí você fala, então assim, pra você dar esse passo, você tem algumas responsabilidades e tem que ter noção de algumas questões. Você acha que emocionalmente, cognitivamente, você tá preparada também para dar esse passo? Ou é melhor agora... Eu falei isso com meu filho de 12 que namora.
Filho, eu sei que você já tá beijando e tal, mas você sabe que ainda você não tem condição de ir pra uma vida sexual, porque ainda falta uma maturidade e tal, vocês dizem, não, mãe, você tem que falar sobre isso, e vai falando sobre as consequências. Educando, a educação, ela não antecipa, bro, ao contrário, as pesquisas sempre mostram que quanto mais a gente dá informação verdadeira e assertiva sobre sexualidade, a gente inibe, muitas vezes, o início dessa prática. Cedo, que ainda não tem todo esse arsenal de conhecimento para dar esse passo. Inclusive falando sobre prazer. Né? Eu costumo muito falar, olha, se tiver bom pra vocês dois, não vai doer pra menina, vai lubrificar, vai estar tudo perfeito, né? A gente tem uma lubrificação natural, o pênis vai entrar de maneira tranquila e leve. Agora, se tá difícil de entrar porque alguma coisa tá errado, não tá bom. O estímulo não tá bom, vocês estão com medo de gravidez, estão com medo do local, não é o momento certo, ou pra ela achava que tava tudo bem, mas na hora não deu. Tá forçando, não tá legal, não tá gostoso. Quando você dá essa informação, inclusive, do corpo humano, você já inibe. Quando você fala para um garoto jovem que quanto mais ele tiver com o pênis ereto na posição vertical e ele forçar, ele vai provocando microtraumas no pênis dele e possivelmente na fase adulta ele vai ter algum problema eretivo ou algum problema de disfunção erétil em detrimento dele ter forçado tanto, será que ele vai querer forçar? Uma vulva, um ânus, será? São informações preciosas para esses jovens e que não chegam, infelizmente. Mas a gente vai fazer chegar, né, aqui. Gente, chegar através da minha ex e da Lu, mas é muito importante, Lu. É muito importante tudo isso que você traz, assim, eu acho. E eu levo muito isso não sou mãe, como eu falei, mas eu levo muito isso pra vida dos meus afilhados. Tanto que eu, com 15 anos, a minha afilhada, eu falei, vou te ensinar a colocar camisinha. E ela ria, eu falei assim, aqui tá uma prótese, o pinto vai ficar assim. E eu ensinei. E hoje ela tem uma liberdade que ela faz os negócios, ela vai me contar. É eu que fico, às vezes, sem saber o que falar, que eu fico... É muita informação pra mim. Isso não, mas é ótimo. O jovem, primeiro que ela confia em você, todo jovem que traz qualquer pergunta pra gente, pra um adulto, significa que ele tem muita confiança nesse adulto. Então, é uma oportunidade maravilhosa de continuar com vínculo e conexão. Não sei responder... Peça um tempo, fala, nossa, essa pergunta é interessante, que precisa de um tempo maior, amanhã a gente vai retomar. Aí tem tempo pra me buscar, pra buscar você, pra buscar conteúdo legal e voltar com aquele tema, né? Então a gente precisa mas aproveitar essa oportunidade da curiosidade, da dúvida, pra gerar conhecimento bacana, que protege, mas que emancipa, que vai fazer esse jovem falar, cara, eu sou protagonista do meu corpo, pô, tô indo lá, tô afim, mas eu senti que, meu, não tá entrando em alguma coisa. Ah, não tá bom. Não, agora eu não sei o que aconteceu, mas não tá legal. Era pra eu estar excitada, era pra tá bom, era pra entrar tranquilo, sai uma cabeça de um bebê daqui, então você não tá entrando assim. Vou falar com minha mãe, calma aí. É isso aí, não tá bom. Tem alguma coisa que não tá legal hoje, vamos deixar para outro dia. E os jovens têm que entender disso. Tanto meninos e meninas, qualquer parceria. Sim. Né? Que o corpo é uma máquina potente que responde a estímulo. Então, se ele não tá adequado, você tá vendo que você tá fazendo alguma coisa e não tá indo... Porque não tá legal, aquele dia não deu. E não deu, vamos voltar um outro dia, dar um passo para trás e vamos para uma outra etapa. Quando você oferece essa educação, você protege, você não antecipa a vida sexual, ao contrário. Eles começam a tomar consciência de que quando eu estiver preparado, vai tudo fluir muito bem. Não é para doer, não é para sangrar, vamos falar de conceito de virgindade, né, uma questão tão religiosa, você oferece isso pra eles, eles começam a pensar, falam, pô, de fato, acho que eu vou ficar só nos beijinhos por enquanto, que eu ainda não tô me sentindo pronto pra sentir tudo isso, meu corpo não tá respondendo daquele jeito que era pra responder se eu tiver excitado, se eu tiver tranquilo, se eu tiver no momento exato, com a pessoa certa, se eu escolher viver aquilo. É muito mais proteção do que antecipação. Tá vendo, gente? É isso. Quem dera se fosse sempre assim, né? Se tivesse essa possibilidade de conversar, de falar sobre... E é interessante, Lu, a gente até reforçar que o adolescente, a criança, tendo essas informações certas ali dentro da sua idade, isso diminui até a erotização, porque eles começam a criar até consciência disso. Então, sei lá, o pai esqueceu e o pai fala, senta aí no colo do tio. Não. Ou dá um beijo. Não. A gente sai beijando quem a gente não quer, porque a gente força uma criança a beijar quem não. Não, a minha mãe sempre falava, nunca senta no colo de nenhum homem, nem do seu pai. E, Bru, você falou uma coisa fantástica para pais e cuidadores de crianças que eu acho que vale muito a gente ressaltar. Muitas vezes fala, nossa, eu tô falando, mas parece que não ouve, ele não me ouve. Bru, quantas coisas a gente não carrega dos nossos pais, até coisas que a gente não gostaria e tem que fazer muito terapia pra tirar aquilo que tá empregado. Então assim, ouve. Exemplo arrasta. Se você dança quicando e acha natural, dançar, porque assim, eu amo dançar, gente, eu tô falando isso, Bruna que sabe, né? Eu sou uma pessoa que é casada há 16 anos, eu saio todos os sábados. Ativaça, gente, ativaça. Mas treina, transa, dá aula. Também. Mas assim, a minha filha nunca me viu dançando funk, e eu gosto de funk.
Ela nunca me viu do jeito que eu danço num baile, numa festa, ela nunca me viu. Porque desnecessário. Desnecessário, né? Ah, então a gente gosta de beber socialmente ou não? Eu não preciso fazer isso na frente. Se eu começo a dar exemplo daquilo, o exemplo vai carregar muito mais do que eu falo. Filha, você não pode dançar assim. Aí tô eu rebolando na frente da televisão com os meus 2 filhos sentados. Então, faz uma outra dança. Pega uma música mais infantil, uma coisa descontraída, pula, mas deixa essa energia da dança, da musicalidade entrar de uma outra forma. Coloca um samba bacana, coloca um Tiaguinho falando da sorte, aquelas músicas gostosas que deixam a nossa energia. Tem um monte de letra legal que dá pra você dançar e curtir com seu filho, né? Não precisa ser as que estão falando de conteúdo sexual e que vão colocar aquele corpo infantil em situação de um corpo de adulto. A gente leva. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela teve muito cuidado. Então, eu tenho, assim, flash de coisas que aconteciam comigo e tinha a voz dela na minha cabeça falando, isso é errado. Se alguém fazer isso com você, isso é errado. E naquele momento eu consegui desvencilhar ou não ir. Tudo bem que eu fiz muita merda, mas naquele momento eu falava... Minha mãe falou que isso é errado. E aí, você sabe por que você conseguiu ouvi-la na adolescência? Por amor. Adolescente não fala o que a gente faz por medo. O medo faz o adolescente fazer escondido. Então, eu bebo na casa do meu amigo, mas não bebo na minha, porque eu tenho medo de apanhar, de ficar de castigo, enfim. O medo faz o adolescente fazer escondido. E talvez numa situação extremamente perigosa, não contar com a pessoa que ele mais precisaria contar, com os pais, ou algum adulto responsivo. O respeito e o amor genuíno, quando ele se sente amado, pertencente àquela família, aí às vezes ele dá uma pisadinha no freio e fala, opa, se eu provar isso aqui, eu vou chatear meu pai e minha mãe. Eu vou decepcionar esses caras, eu quero decepcionar. Sim, aí às vezes segura o pé, né? Eu também fui essa adolescente da pá virada. Então às vezes eu falava, nossa, mas se eu passar daqui... minha mãe vai ficar bem chateada. Eu lembro que eu andava com pessoas que já usavam os verdinhos da vida, né? E oferecia, eu sempre tive um acesso muito aberto, porque, como eu falei, Zona Leste, a gente tem, gente. Na esquina da escola, você tá saindo, tá os moleques lá fumando. Então eu sempre tive muita coisa com isso. E eu não fumava, porque eu falava assim, não, pô, vou mal decepcionar minha mãe, ela vai sentir o cheiro em mim, eu nem... Não, isso amor, não. Isso é amor. Então, por isso que a gente fala, a melhor forma de proteção contra a erotização, contra a adultização, é amor genuíno. E o que é amor genuíno? Verdade, estudo e saber o que tem que fazer. Então, assim, eu costumo falar, as pessoas estudam pra ser mãe e pai de bebê, porque é fofo, e ninguém quer ler, estudar e aprender pra ser pai de adolescente e mãe. Ou cuidador ou responsivo de um adolescente. Não dá pra fazer qualquer coisa hoje em dia. Sim. Porque o qualquer coisa significa que o que eles estão aprendendo na web ou em qualquer outro lugar é a verdade absoluta. Então, como é que eu educo pra ter uma dignidade sexual, pra ter alguém que vai ficar longe de abuso, longe de crimes digitais, longe de exploração, não ter sua imagem solta, não ficar postando nudes e de repente disparar? Com diálogo. Com tempo de qualidade, não é sempre, mas com algum tempo, é sentar, pegar um conteúdo que faz sentido pro jovem, que sempre tem conotação sexual, e falar, olha, sobre isso aí que você pensa, vamos lá, sobre essa roupa, sobre trair a amiga com o namorado, sempre tem esses conteúdos em filmes, em séries de adolescentes, vai cuidar, vai trazer essas reflexões com seus filhos, que você acha bacana, de repente, sei lá, beijar o namorado que era da tua amiga que tanto gostava, será que é necessário, será que estava mesmo, começa a refletir, traz esses diálogos bacanas, intencionais pra dentro da sua casa, né? Não terceiriza, porque a gente não sabe o que eles estão acessando e o que eles estão acessando estão se tornando a educação deles. Gente, eu gostaria muito de ficar conversando com a Lu aqui o dia inteiro. E já deu uma hora, gente, aqui já voa. Queria muito, mas não dá. Lu, a gente precisa sair pra sentar numa mesa do bar que eu acho que vai ter coisa, viu? Isso mesmo, vamos fazer isso. Vamos. 4 anos que a gente se conhece. E não saiu ainda, né? Aí a gente conta pra vocês o que saiu da mesa do bar. Com certeza. Olha, vai dar pra escrever livro, certeza. Mas, Lu, quero te agradecer por você sempre ser muito presente aqui na Mies e você também sempre trazer essa importância pra nós, porque às vezes na correria a gente vê o assunto, mas não consegue. E é legal quando a gente tem parceiro que você... A Lu, gente, pra quem não sabe, ela chega e fala assim, olha, você viu que saiu tal coisa? Vamos marcar uma live, vamos marcar um podcast. E é muito importante mesmo. Ainda mais ter uma profissional como você que tá tão ativa nessa frente e que traz informações que a gente fica assim... Cara, faz total sentido. Eu acho que falta muito disso dentro do nosso nicho quando a gente fala de sexualidade ainda. Profissionais que têm essa mente aberta, vamos dizer assim, que sim, é importante, mas como você falou, reduzir danos.
não proibir eu falar que é errado. Vamos entender a realidade daquela pessoa e tentar reduzir os danos dentro dessa realidade. O que é uma coisa muito mais efetiva. Muito mais efetiva. A gente tá fazendo algum bem, né? Assim. Eu agradeço muito, e quando eu até falei, vamos gravar um podcast falando disso. Primeiro porque eu gosto de parabenizar a Mies, porque desde sempre que eu entrei aqui, sempre tem conteúdo. Vamos falar de produto, vamos falar de prazer, vamos falar de orgasmo, mas vamos falar também desse outro lado, vamos ajudar. Né? Cuidado com a família. A gente cuida de pessoas. E esse adolescente de hoje vai ser o nosso cliente do futuro, né? Então eu acho muito bacana quando uma empresa que vende produto da sexualidade, que fala de bem-estar sexual, também honra e ajuda na construção desses saberes que vão fazer o quê? Pessoas felizes lá pra frente. Por isso que o nosso lema é... Esqueci o lema. Mentira. Prazer... Ai, gente, eu esqueci real. É branco às vezes que fala. Deu branco. Prazer em trazer felicidade, não, moça? Tem uma frase lá, ó. O Rômulo olhando. Prazer em construir... Enfim, gente. Eu vou colocar aqui depois. Coloca aí na edição, a gente coloca embaixo. Porque é sexta-feira, é loucura. É muito podcast. Mas é isso, é da gente ter esse prazer de fazer as pessoas construir... Prazer em construir heróias. Esse prazer de construir histórias. Porque a gente entende que é necessário. Tudo precisa de uma base. E você tem esse conhecimento sobre sexualidade, do seu prazer, do que é certo, do que é errado, ou do que não é certo pro outro, mas, sabe, você conseguir ter esse discernimento é muito importante pra você criar uma base forte, e aí o restante você vai cair, mas a sua base tá sempre forte. É isso. E é isso que é importante. Então, muito obrigada. Obrigada a muito você, bom ter você gente. aqui. E obrigada a você também que ouviu ou assistiu aí o nosso podcast até o final. Não deixe de seguir a Mies em todos os canais. Também se inscrever aqui no YouTube, seguir no Spotify, ativar as notificações. E, novamente, seguir a Lu aí no Lu Cabral Sexóloga. Vocês vão gostar, gente. É só conteúdo de qualidade, viu? Então é isso. Um beijo. Um beijo. E o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Foi?